Tem um país muito violento chamado El Salvador. El Salvador chegou a ter 106 homicídios para 100 mil habitantes. Se tornou 106 homicídio para 100 mil pra habitantes. 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro está com 29 hoje. Então, El Salvador, 3 vezes mais violento que o Rio de Janeiro. El Salvador chegou a ser o país mais violento do mundo, disputando ali com a Venezuela. Venezuela e El Salvador. E antes de vir para cá, eu dei uma checada. El Salvador está há 28 dias sem morte. Não morre ninguém dias. em El Salvador há 28 dias. Nenhum homicídio, nem feminicídio, nem disputa de gangues. O que aconteceu? A polícia de El Salvador prendeu 65 mil pessoas. 65 mil pessoas. Hoje, em El Salvador, 1% da população está presa. El Salvador tem 7 milhões de habitantes. E o resultado disso? Eu vou tentar ir lá, viu? Eu vou conversar. É uma coisa que a eu gente vou conversar com a minha esposa sobre isso. Eu gostaria muito de ir lá. O jornalismo brasileiro não foi lá ainda. Não interessa ao jornalismo brasileiro dizer que tem um país que está tendo sucesso no combate ao crime, né? Com esse tipo de técnica, digamos assim. Mas hoje o presidente de El Salvador é o presidente mais bem avaliado na América. Muito mais que o Maduro, muito mais que o Lula, muito mais que o Bolsonaro, muito mais que qualquer um. Qualquer político. Mas ele tem 90% de aprovação popular. 90% da população de El Salvador disse, olha, não aguento mais. Não dá mais. Eu não quero viver no país mais violento do mundo. E hoje, no número de hoje, tá? Pode ser que mude daqui a um mês. El Salvador é o país mais seguro do mundo hoje. Mais que Dinamarca, mais que Suíça. Evidente que alguém vai falar assim, mas o país está em estado de sítio. Sim. Mas uma guerra é um estado de excepcionalidade. Sim, o país está em estado de sítio, mas não morre ninguém. Aqui no Rio de Janeiro nós não estamos em estado de sítio. E morre gente pra cacete. Né? Então, assim, e parece que a população está gostando. E parece que ele vai ser reeleito com maioria absoluta. E por que ele está só com 90% dos votos? Por que ele não tem 99%? Sim. Porque ele prendeu 1% e tem 9% de pessoas que são parentes dos bandidos presos. Então, assim, senão ele prendeu geral, independente de classe social. Isso é importante também. Porque a gente viu o que aconteceu na Lava Jato. Sim, eu te asseguro que no meio desses 65 mil deve ter injustiça, porque não tem aparato judicial no mundo que não cometa injustiça, né? Desde o Império, Dom Pedro II, que já teve justiça e tal, o judiciário erra, o MP erra, a polícia também erra. Deve ter lá suas pessoas que estão presas erradas. Com certeza tem. Injustamente. Aqui no Brasil tem também. Um montão de gente que não invadiu o STF está preso. O cara não invadiu, não quebrou nada, mas estava no acampamento, colocaram no carro e o STF está cagando para isso. Prende, para aprender a tomar de lição. Então deve ter também. Com certeza tem no Brasil, com certeza tem no El Salvador. Sim, mas a questão é que a sociedade lá acordou. A gente não suporta mais isso. A gente não suporta mais. E ele também não mentiu, ele foi eleito sinalizando que iria fazer isso. Eu vou tomar essas providências. Mas o resultado já na economia, já percebido, você já tem lá hoje atividade noturna, geração de emprego, isso em 60 dias, 70 dias. 60 dias? E você tem também... na verdade, eu fui em El Salvador há 3 anos com a minha esposa. Eu fui numa lateral de El Salvador assim, né? Eu não fui na capital. Eu parei numa lateral de El Salvador que era um balneário, tipo uma praia, onde as pessoas diziam pra gente assim, não saiam daqui. Por favor. Isso aqui é o único lugar seguro do país. Aí, vou te falar, a praia mais bonita que eu vi na minha vida. Agora imagina como é que vai estar El Salvador daqui a 2 anos, quando o turismo voltar. Vai virar uma nova Costa Rica, viu, Beatriz? Eu vou me informar mais, que é uma qualidade de vida muito boa. Sim. Eu vou me informar mais sobre El Salvador. Tinha uma ideia de muita violência. Agora, tem 60 dias. Corre o risco de o 10% que se beneficiava desse caos do país reagir. Sim. Reagir, que eu digo, é o efeito que a gente viu acontecer na Operação Mãos Limpas na Itália. Sim. Tá? Corre esse risco. Como que a gente... A 90% é a maioria. Não, é muita maioria. 90% vai falar... Não suportávamos mais e eles vão continuar presos. É quase um pacto com toda a sociedade. No Rio de Janeiro nós tivemos um momento assim, viu? Quando? Durante as ocupações. Durante as ocupações do Alemão, uma janela que se abriu no Rio de Janeiro. Foi verdade. Aliás, essa janela começa... Que deu muita esperança na época. Eu acho que essa janela começa, Beatriz, no dia que o sargento Márcio Alves
de uma forma corajosa, invadiu a escola em Realengo e matou o assassino das menininhas lá de Realengo, né? Ali as pessoas começaram a, puxa vida, que coisa bacana. O policial matou, mas salvou, porque o Márcio Alves conversa muito comigo. Se ele demorasse mais 10 segundos para entrar na escola, 10 segundos eram mais 7 meninas mortas. O bandido estava trocando o carregador, ele estava com jet loader no revólver. Então, o colega do Márcio Alves demorou um pouquinho para subir, mas o Márcio Alves subiu muito rápido e matou aquele facínora com um tiro de fuzil. E ninguém ali ficou contestando se a morte era legal, se era morte ilegal, se ele agiu com excesso na legítima defesa. Esquece essa porra, ele salvou meninas. Talvez se ele tivesse de câmera, talvez ele não atirasse, viu? Talvez ele pensasse assim, e eu posso cometer um excesso nessa legítima defesa, vou tentar prendê-lo. Excepcionalidade, a vida humana tem que ter valor. Mas ontem o Faquinha obrigou a polícia a colocar câmera, viu? Mas isso significa controle policial? Sim, eu não tenho dúvida disso. Mas o policial vai gastar alguns segundos a mais para avaliar a decisão. Lógico. E isso você deixa de salvar. Lógico. A sociedade quer, vamos com tudo. A sociedade quer isso. E eu só quero te dizer uma coisa. Quando a equipe dos Navy SEALs partiram para o Paquistão para matar o Osama Bin Laden, não tinha nenhum Navy SEAL com câmera, sabe? Então, encheram o Bin Laden de tiro, tomou 200 tiros. Bem feito para ele, tinha que tomar mais. Mas se o Faquinha acha que o policial tem que usar câmera, bota. Se a sociedade acha, bota também. Eu acho que alguns segmentos da polícia deveriam ter, sim, mas algumas unidades de elite que vão agir em situações de extrema... Que tem que ser elite mesmo. Né? Eu acho que não deveria usar, não. Quando você entra no beco, Beatriz, você tem que identificar... É uma desvantagem absurda, Beatriz, né? identificar, decidir e agir em um terço de segundo. É um terço de segundo. Você tá com um fuzil, o dedo tá fora do gatilho, teus dois olhos estão abertos, tá? Isso estabelece um cone de visão, você não escuta mais nada. Nada aqui lateral. Não escuta nada, você não escuta teu colega falando contigo. Você entra no beco, aí tu vê um cara sentado numa cadeira assim, ó, com uma pistola. Se ele tá na cadeira com a pistola, ele faz isso em meio segundo, tá? Muito menos que meio segundo. Isso, né? Mas aí esse policial sabe que atrás dele tem mais 6 colegas, ele pega o fuzil e dá 2 tiros, né? Por que 2? É porque é um treinamento, chama double tap. 2 tiros é para incapacitar o alvo mesmo, né? Senão ele vai ter condição de reagir. Às vezes são 3 tiros. No dia seguinte, tinha uma jornalista numa emissora de TV, em 2, na verdade, mas o bandido estava sentado numa cadeira. Tava, minha filha. Mas com uma arma. Mas com uma arma, pô. Isso é chacina, né? Porra. Não é chacina, pelo amor de Deus. Um policial morreu segundos antes, porque não teve essa rapidez de agir. Isso é a tensão do beco.